Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do poliedro, e nessa questão da lista de exercícios, do exercício 2, ele dava um número complexo z, que é da forma a mais bi, e ele dizia que esse número complexo é a raiz dessa equação de grau 2, que é x² mais bx mais a. Bom, as raízes dessa equação de grau 2, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir qual é a carinha das raízes, né? E já que ele disse que a raiz é complexa, né? Então nós vamos ter que ter raízes complexas daqui. E aí, calculando o delta, né? O delta é b² menos 4 vezes o númerozinho que multiplica o x², que é 1, vezes o c lá, né? Que agora vale a. Então fica menos 4 vezes 1 vezes a. Ou seja, o delta é b² menos 4a. Portanto, o x é menos b, né? Mais ou menos a raiz desse delta, sobre 2 vezes o a, né? Só que o a é o númerozinho que multiplica o x², que é 1. Então, 2 vezes 1, que é 2. Então, o x é menos b, mais ou menos. Como ele está falando que as raízes são complexas, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o menos 1 em evidência aqui do delta. Então, vou colocar o menos 1 em evidência, ele está multiplicando o 4a menos o b², né? Para na hora que a gente faz a distributiva ficar menos 4a, e aí o menos com menos fica mais o b². Então, a gente tem exatamente a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque a raiz quadrada, ela quebra no produto. Isso é a raiz de menos 1 vezes a raiz do outro carinha, né? Do 4a menos o b². A raiz de menos 1 é o i. Então, esse númerozinho x, ó, é o menos o b por 2, mais ou menos i, raiz de 4a menos b² sobre 2. Então, ó, como ele disse que o z, que é o a mais bi, é a raiz dessa equação, então ó, o a mais bi que tem que ser esse número, né? Porque esses números que são as raízes, que é o menos b mais ou menos o i dessa raiz sobre 2. E aí, quando dois números complexos são iguais, né? Dois números complexos são iguais se somente se as partes reais são iguais, ou seja, o a é igual a menos b sobre 2, e as partes imaginárias são iguais, ou seja, o b é o mais ou menos o raiz de 4a menos b² sobre 2. E aí, ó, fazendo as contas que eu vou ver se eu pego mais ou menos. Mas aqui nem faria diferença porque ele quer saber o módulo de z. E o módulo de um número complexo ou do conjugado é igual. Então não faria tanta diferença, beleza? Então, ó, aqui resolvendo, o que a gente vê? Ó? Que o b é 2a, né? Jogando esse menos para lá. A gente vê que o b é menos 2a. E aqui, ó, o 2b é o menos a raiz de 4a menos b². E aí, ó, substituindo o b por menos 2a, aí a gente vai ficar duas vezes o b, que é menos 2a, é igual a menos raiz de 4a menos o b². E aí, duas vezes o 2a dá 4a, esse menos daqui cancela com o menos daqui, então vai ficar mais. Por isso que eu coloquei esse menuzinho daqui, para poder cancelar, né? Porque raiz quadrada é sempre positiva, mas o a poderia ser negativo, né? Amém? Mas, então aqui nem faz tanta diferença esse sinal. E aí aqui eu substituí esse b daqui de dentro, né? Ó, o b é o menos 2a. Que a ao quadrado, ó, o menos vai sumir no quadrado. 2a ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4, vezes o a quadrado. E aí eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Então, esse membro aqui ao quadrado vai dar 16a quadrado. E aqui, quando eu elevo ao quadrado, vai cortar com a raiz. Então, dá só 4a menos 4 ao quadrado. Jogando esse menos 4a quadrado para lá, somando, né, a gente vai ter 20a quadrado igual a 4a. Como ele disse que o a e o b são não nulos, então eu posso cortar o quadrado com o a, e aí eu concluo que o 20a é 4, ou seja, o a é 4 sobre 20. E aí, simplificando, né, o a é 1/5. Substituindo aqui nessa equação, ó, nós vemos que o b é menos 2 vezes 1/5. Então, o b é menos 2/5. Então, ó, nós descobrimos quem que é o númerozinho z. É 1/5 menos 2/5 vezes i. E qual que é o módulo desse número complexo? É a raiz quadrada da parte real, né, que é 1/5 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é o menos 2/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, sobre o 5 ao quadrado, que é 25. O menos 2/5 ao quadrado, esse menos vai sumir no quadrado, né? 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. A base é igual, a gente só soma o numerador, 4 mais 1, 5. E aí, raiz de 5 por 25, a gente extrai raiz tanto do numerador quanto do denominador. E aí, raiz de 5 dividido por 5, né, que é a raiz do 25. E aí, como lá na resposta a gente vê que tem 1 por raiz de 5, é a mesma coisa que a raiz de 5 por 5, né? Basta racionalizar esse número. Se a gente multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, dá esse númerozinho aqui. Então, o módulo de z vale 1 por raiz de 5, que é o item B, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!